A missa da ressurreição que estamos a celebrar é envolvida numa vigília. Não é para tornar o momento mais solene, nem para a alongar, mas pelo seu objetivo. Como dissemos no início da Quaresma, o tempo de preparação para a Páscoa servia, por um lado, para preparar os catecúmenos para o batismo, ou melhor dito, prepararem-se para serem novas criaturas através da morte e da ressurreição de Jesus. E a nós, já batizados, preparar-nos para renovar as promessas do nosso batismo, ou melhor dito, tomar consciência do que significa ser batizado. E aqui estão eles, a Inês e os Afonsos, e aqui estamos nós, todos filhos da Igreja, nesta noite luminosa da ressurreição de Jesus. Os vários momentos desta vigília, que terminarão daqui a pouco com a celebração da Eucaristia, são, para eles e para nós, como que uma preparação mais próxima do que vamos celebrar de seguida. Consagramos e acendemos o novo círio, sempre sinal da presença de Cristo na sua Igreja e igualmente luz do mundo. Escutamos tranquilamente as 9 leituras, quase poderíamos dizer da primeira à última página da Bíblia, fazendo-nos ver a todos a beleza de Deus e a grandeza do ser humano, a grandeza da criação e a grandeza da salvação. Acreditar num Deus que criou este mundo grande e belo para que nós aqui possamos viver em paz, em harmonia e em tranquilidade. Acreditar num Deus que rejeita os sacrifícios humanos, quase poderíamos dizer desumanos, para provar a nossa fé, mas que, no entanto, nos mostra que o sacrifício de Cristo na cruz foi o preço da nossa salvação. Acreditar num Deus que nos liberta de todas as prisões e opressões, como outrora libertou o seu povo da escravidão do Egito. E ver já nesta passagem do Mar Vermelho a passagem que todos nós fizemos no batismo, passagem da morte para uma vida nova em Cristo. Acreditar num Deus que não desiste de nós, mas que, ao contrário, investe em nós, como ouvimos na profecia e na poesia de Isaías, assentando os nossos alicerces em safiras, fazendo em nós ameias de rubis, portas de cristal e todas as nossas muralhas de pedras preciosas. Acreditar num Deus que se dá inteiramente a nós, mesmo se nós nos afastamos dele. Um Deus de alianças inquebrantáveis e eternas. Acreditar num Deus que nos purifica dos nossos males, que dá aos que vão ser batizados um coração novo e um espírito novo, e a nós, já batizados, o desejo da troca do nosso coração insensível e de pedra num coração cheio de amor, num coração de carne. Acreditar num Deus que em cada um de nós derrama o seu Espírito para que a nossa vida seja vivida em Deus, seja uma vida que valha a pena viver. E as 2 últimas leituras que nos anunciaram a alegria e o alcance da ressurreição de Cristo. Que bela preparação fizemos nós para renovarmos daqui a pouco as nossas promessas batismais e para vocês, Inês e Afonso, que vão ser batizados. Que belas leituras que vos prepararam para daqui a pouco se tornarem de nome e de verdade, com direitos e deveres, filhos de Deus. E agora continuamos na alegria da Páscoa. Pelo batismo, estes nossos irmãos tornam-se cristãos, não só membros de uma instituição religiosa ou admiradores de Jesus, mas sempre amigos e discípulos de Cristo. E nós,
acolhemo-los como irmãos mais novos, dizendo-lhes: não somos perfeitos, mas somos todos de Cristo. Por fim, receberemos a Eucaristia. Receberemos Cristo ressuscitado, o mesmo Cristo que ontem contemplamos na cruz, o mesmo Cristo vivo, que é a força e a razão do nosso existir. E depois regressamos a casa. Os mesmos, mas Deus queira que não da mesma maneira. Se no Evangelho que escutamos, o anjo disse às mulheres que fossem anunciar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado, tornando-se assim elas as primeiras testemunhas e anunciadoras da ressurreição, também hoje a Igreja pede a cada um de nós que sejamos testemunhas da ressurreição. E o que é que isso significa? Bater às portas dos vizinhos a dizer: o Senhor ressuscitou? Não nos é pedido tanto. Nem nós o faríamos, porque tínhamos vergonha. São Pedro, numa das suas cartas, dá-nos a resposta: estejam sempre prontos a dar aos outros as razões da vossa esperança. Que significa o quê? Não ter vergonha de ser cristão. Esforçar-se por viver em cada dia o Evangelho. Ir ao encontro dos mais pobres e ser para eles a alegria e a esperança de Cristo ressuscitado. Em vez de sermos nós a publicitar Cristo, porque muitas vezes é o que fazemos, é fazer uma publicidade, um marketing de uma pessoa, sejam os outros a aproximar-se dele a partir do nosso comportamento e a partir do nosso testemunho cristão. Aqui temos, irmãs e irmãos, o que significa o que estamos a celebrar e a exigência do nosso compromisso cristão. A mais antiga regra da vigília da Páscoa, muito anterior do século IV, em que diz qual é o dia em que nós devemos celebrar a Páscoa, porque ela é uma festa móvel. A mais antiga regra da vigília da Páscoa é a de que ela deve começar depois do pôr do sol e terminar antes do nascer do sol. Nós não conseguimos imaginar o que foi a alegria daqueles primeiros cristãos ao celebrarem toda a noite a alegria da Páscoa. Sem pressas nem relógios, sem sono nem distrações. Nós não conseguimos imaginar a conversão de vida séria e exigente dos primeiros cristãos ao levar a sério a sua fé, tantas vezes com consequências que colocavam em perigo a sua própria vida. Li esta tarde um texto do século IV, há 1600 anos atrás, em que a preparação para o batismo era de 3 anos. E antes da preparação, agora rimos, isto agora é o Express, e não é para rir, 3 anos. E antes de serem admitidos, 3 anos antes ao batismo, era feito um interrogatório a cada um dos que ia ser batizado. O que faziam, com quem viviam, em que trabalhavam, e tudo isso era avaliado. E dizia o texto: porque há profissões incompatíveis com o batismo. Nós hoje fazemos do batismo quase que a mesma coisa que inscrevermos-nos num partido ou inscrevermos num clube de futebol. Mas o batismo é muito mais do que isso. É uma configuração com Jesus. Uma mudança de vida. E quem dera que vocês os 3, a partir de hoje, mudassem mesmo de vida. Aquilo que ainda não está bem, fazer um esforço para ir melhorando. Nós não conseguimos imaginar a exigência dos primeiros cristãos em serem anunciadores da ressurreição de Jesus. Se naquele tempo os cristãos aumentavam de dia para dia e viviam tempos de perseguição e de martírio, era certamente pelo modo de viver e de agir. Século II, há 1800 anos atrás, temos um texto em que diz, o texto de um homem pagão, que ao olhar para os cristãos dizia, ficava admirado e dizia, era o que se dizia: vede como eles se amam. Esta era a característica dos primeiros cristãos, o amor que tinham uns pelos outros. Eles
o seu modo de viver e o seu modo de agir atraía, contagiava, chamava. No nosso tempo, sobretudo aqui na Europa, parece que o cristianismo está em agonia. Será porque Cristo, afinal, não ressuscitou? Se assim é, como já dizia São Paulo, a nossa fé é vã, não serve. Então, será porque Ele está ainda sepultado nas nossas vidas? Ou será que nós ainda estamos no sepulcro e Cristo já está no caminho à nossa espera? Onde é que nós estamos que ainda não acordamos? Onde é que nós nos posicionamos que ainda não percebemos que não é para estar no túmulo, não é para estar na vergonha, não é para estar na indiferença, não é para ser tímido nas coisas de Deus? Então nós temos um trabalho sério e exigente pela frente. Vocês que vão ser batizados, não traiam o batismo que vão receber, sendo católicos quando dá jeito e quando convém. Não queiram ser cristãos tristes, indiferentes e mornos. Já temos muitos. Não queiram. Renunciem a isso. E a nós, batizados e praticantes, deixemos que aconteça ressurreição nas nossas vidas. Deixemos o espírito de timidez. Não façamos da religião uma coisa privada, uma coisa minha, que não partilho com mais ninguém. Enquanto vivermos assim, Cristo está vivo, mas não ressuscitado na minha vida. Só quando acontecer ressurreição, só quando eu sair do túmulo e for a caminho da Galileia para lá me encontrar com Jesus, então só aí poderemos testemunhar que a vida é mais forte do que a morte e que o túmulo não é o nosso destino final e que Cristo vivo e ressuscitado é a esperança e a salvação de todos nós. Que assim seja.